O oásis do fim do mundo. 6 dias sem comida. Quase nada de água. E no horizonte, uma pirâmide que não deveria existir. 5 aventureiros entraram. Um saiu. E o que esse sobrevivente libertou existia antes dos deuses, antes da magia, antes de qualquer coisa que você chamaria de mundo. A pior parte? A pirâmide não era a única. Essa é a história de como 5 pessoas entraram num deserto atrás de ouro e, se saiu, quem saiu, carrega a culpa pelo fim do mundo. O deserto não tem misericórdia. Kael Voss sabia disso melhor do que ninguém. Guerreiro de pele curtida pelo sol, cicatrizes no rosto e um escudo tão velho quanto sua reputação, Kael tinha sobrevivido a guerras, massacres e traições. Mas 3 dias caminhando naquele deserto de areia vermelha estavam testando até os seus limites. Ao seu lado, Silmaren, ladina, ágil, língua afiada e olhos que viam coisas que não deveriam ser vistas. Ela tinha aceitado esse contrato por uma razão simples. O pagamento prometido era absurdo, e coisas absurdas geralmente valiam a pena. Atrás deles, Theron Ashworld, o mago. Homens cinzentos cobertos de poeira, cajado nas mãos, lábios rachados pelo sol. Theron não era do tipo de homem que cruzava desertos. Era do tipo que ficava nas bibliotecas estudando os mapas de homens que cruzavam desertos. Mas aqui estava ele, porque o que estava registrado no pergaminho que carregava era impossível de ignorar. Do lado direito da coluna, Dara Solene caminhava em silêncio. Clérigo de uma divindade do sol, Dara usava armadura leve e carregava um símbolo sagrado ao peito. Ela tinha visões desde a infância. Visões de areia, visões de uma luz saindo do topo de uma estrutura triangular, visões de algo antigo acordando. Por isso ela veio, para evitar o que via em sonhos. Fechando o grupo, Ren, outro guerreiro, mais jovem que Kael, mais rápido, menos paciente. Ren e Kael tinham a mesma posição no grupo, proteger, mas suas razões eram diferentes. Ren estava lá pelo ouro. Kael estava lá porque nunca conseguia dizer não quando havia vidas em jogo. 5 aventureiros. 5 razões diferentes para estar no mesmo inferno de areia. No 4º dia, a comida acabou. No 5º dia, a água estava pela metade. No 6º dia, Sil caiu de joelhos no meio de uma duna e disse, com a voz rouca que tinham todos, "Se não encontrarmos água em 1 hora, vamos morrer aqui." Ninguém discutiu, porque ela estava certa. Foi Theron quem viu primeiro. Entre 2 dunas à distância, uma mancha verde impossível no horizonte. Verde, vegetação, água, um oásis. E no centro do oásis, cortando o azul do céu como uma faca, a silhueta perfeita de uma pirâmide de pedra negra. Eles chegaram ao oásis com a cautela de sobreviventes experientes e a desesperação de pessoas que sabiam que não tinham escolha. A água era real, as palmeiras eram reais, a sombra era real e maravilhosa. A pirâmide também era real. Pedra escura, polida, como se tivesse sido construída ontem, embora parecesse ter 1000 anos. Hieróglifos cobriam cada superfície, mas não eram de nenhuma língua que Theron reconhecia, e ele reconhecia muitas. Havia símbolos que pareciam quase familiares, como palavras em um idioma que você ouviu uma vez em sonho e não consegue mais lembrar completamente. "Isso não está em nenhum mapa que eu já vi", disse Theron, dedos passando sobre a pedra. Sua voz tinha o tom específico de quem está tentando parecer calmo e falhando miseravelmente. Mas há registros, fragmentos, menções a uma estrutura no deserto dourado que funciona como um sistema de contenção. "Contenção de quê?", perguntou Ren. Theron não respondeu imediatamente. Não porque não soubesse, mas porque a resposta era do tipo que muda o sabor do ar ao redor. "De algo que não deveria ser livre", ele disse finalmente. Dara fechou os olhos. A visão que ela tinha desde criança estava acontecendo em tempo real. A entrada da pirâmide estava aberta, não arrombada, aberta, como se esperasse por eles. Kael foi o primeiro a entrar. O interior da pirâmide era ao mesmo tempo opressor e imenso. As paredes emitiam uma luz fraca e azulada, sem fonte visível. O chão era polido como espelho, e havia um cheiro de ar antigo, estagnado, como se aquele espaço nunca tivesse sido tocado por vento ou tempo. O primeiro nível era um labirinto de corredores estreitos.
Sil lidou com isso da forma que lidava com tudo, na frente do grupo, dedos tocando paredes, olhos varrendo o chão. Ela encontrou a primeira armadilha antes que a armadilha pudesse encontrá-los. Uma placa no chão, levemente diferente das outras. Ela se abaixou, examinou o mecanismo com aquela expressão de quem está lendo uma língua que conhece bem. Consigo desativá-la, mas vai demorar. Sigam em frente, eu alcanço vocês. Foi a última coisa que disse antes de ouvir o clique errado. O chão abriu sob os pés dela, não numa queda simples. Foi um mecanismo elaborado, quase elegante, que selou o buraco logo depois. Onde Sil estava 1 segundo antes, havia agora pedra sólida. Silêncio. Cale foi o primeiro a se mover em direção à placa. Ren o segurou pelo braço. Ela caiu para um nível abaixo, disse Theron, voz tensa. As armadilhas desta estrutura não matam, direcionam. Cada nível tem sua própria progressão. Ela continua, mas por um caminho diferente. Como você sabe disso? Perguntou Ren. Estou lendo as paredes. E não era metáfora. Ele estava literalmente decifrando os hieróglifos ao seu redor, e o que eles descreviam era um sistema, uma máquina feita de pedra e magia antiga. Uma máquina desenhada para separar o grupo, para isolar, para garantir que, ao final, somente uma pessoa chegasse ao coração da pirâmide. Apenas uma. Cale olhou para os que restavam. Ren, Theron, Dara. 4 onde havia 5. Continuamos, ele disse. O segundo nível era uma câmara circular cheia de estátuas, guerreiros de pedra. Dezenas deles em posições de combate, rostos talhados com uma expressão que não era raiva nem vazio. Era algo entre os dois. Uma espécie de vigilância eterna. Ren chamou atenção para o pó no chão, marcas de passagem recente. As estátuas tinham se movido. Elas se moveram de novo. O combate foi rápido e brutal. As estátuas não eram rápidas, mas eram sólidas. Golpes de espada faziam marcas, mas não as quebravam. Kael descobriu que os olhos eram o ponto fraco, aquelas pedras pretas incrustadas, que pulsavam com aquela luz azulada. Theron descobriu que um feitiço de implosão aplicado a esses olhos os fragmentava completamente. Eles destruíram 11 estátuas. A 12ª acertou Ren com força suficiente para arremessá-lo contra a parede. E enquanto Kael e Theron lidavam com as últimas estátuas, a parede por trás de Ren se abriu, o mesmo mecanismo de antes, e o engoliu. Mais pedra sólida onde havia sido um homem. 3 onde havia 4. Ele está vivo? Perguntou Dara. Sim, disse Theron, mas sua voz tinha um quê de incerteza que era novo. Acho que sim. O terceiro nível era quase sereno, o que era perturbador por razões que eles não conseguiam articular imediatamente. Uma câmara longa e estreita. Nas paredes, afrescos. Pinturas com uma habilidade que desafiava o senso de tempo. Cores que não deveriam estar vivas depois de tanto tempo, ainda eram vivas. Ainda brilhavam. As pinturas contavam uma história. Theron a leu em voz alta enquanto caminhavam. Havia, há muito tempo, um ser, não um deus, anterior aos deuses. Um dos antigos. Criaturas que existiam antes que o mundo tivesse nome, antes que a magia fosse sistematizada, antes que as raças mortais aprendessem a caminhar eretas. Os antigos não eram malignos por escolha, eram malignos da forma que uma tempestade é maligna, sem intenção, sem malícia, apenas com poder e com fome. Este, em particular, havia sido capturado, não morto. Os antigos não podiam ser mortos, apenas aprisionados. Os antigos eram aprisionados através de selos, e os selos precisavam de componentes humanos, almas. A pirâmide era o selo. A câmara no coração da pirâmide era a prisão, e o mecanismo que mantinha o selo ativo precisava de almas humanas para funcionar. Almas colhidas de quem quer que fosse estúpido o suficiente para entrar. Dara parou de caminhar. As armadilhas, Sil, Ren. Não as matou, disse Theron, mas capturou as almas, como combustível, como a oferta que mantém o selo funcionando. E nós continuamos descendo, disse Kael. Continuamos, concordou Theron, porque uma das pinturas diz que existe um mecanismo de liberação, um dispositivo que pode romper o ciclo, libertar as almas aprisionadas. Kael olhou para ele, depois para Dara. Ou liberta o que está preso, disse Kael. Ou isso, admitiu Theron. A armadilha do terceiro nível foi diferente das outras. Não foi o chão cedendo.
Não foram estátuas. Foi uma ilusão tão perfeita que nem Taron, com todos os seus estudos, conseguiu distinguir a tempo. O corredor à frente de Dara parecia normal. Ela estava caminhando com cautela, símbolo sagrado na mão, rezando em voz baixa para sua divindade do sol. E então, o chão à sua frente simplesmente não existia mais. Não cedeu, nunca existiu. O passo que ela dava era para o vazio. Kael tentou agarrá-la. Seus dedos tocaram os dela por um momento. E então, ela caiu. A pedra fechou. Onde havia 5. Kael ficou sozinho no terceiro nível de uma pirâmide antiga, com 4 amigos presos em algum lugar abaixo e uma coisa que existia antes da criação dos deuses esperando no coração da estrutura. Ele desceu. A câmara do faraó era tudo que a palavra câmara falha em descrever. Vasta, alta, iluminada por aquela luz azulada que parecia não ter fonte, apenas presença. No centro, um sarcófago de pedra negra, coberto dos mesmos hieróglifos que revestiam as paredes externas. Ao redor do sarcófago, um círculo de símbolos gravados no chão, pulsando com uma energia que Kael sentia nos dentes, nos ossos, na base do crânio. E no centro do círculo, em um pedestal de obsidiana, um dispositivo pequeno. Quase decepcionantemente pequeno, uma esfera de cristal negro do tamanho de um punho, descansando em uma armação de metal antigo. Na superfície da esfera, linhas de luz se moviam lentamente, como veias. Taron teria sabido o que fazer. Dara teria rezado por orientação. Sil teria verificado se havia armadilha. Ren teria ficado na porta com a espada levantada, mas eram todos almas aprisionadas agora. E Kael era um guerreiro, não um estudioso. Então, ele fez o que guerreiros fazem quando não entendem algo e precisam agir de qualquer forma. Ele tocou a esfera. O que aconteceu depois ocorreu em questão de segundos, mas cada segundo tinha a densidade de 1 hora. A luz nas linhas da esfera explodiu para branco. O círculo de símbolos no chão entrou em erupção com luz dourada. O sarcófago no centro da câmara rachou pela metade, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, como se algo que dormia lá dentro acordasse com fome e pressa. E então, Kael sentiu, não um movimento, não um som, uma presença, como sentir o vazio onde o ar deveria estar, como olhar para uma sombra e perceber que a sombra tem olhos e que os olhos estão de volta para você e que estiveram de volta para você muito antes de você olhar para eles. O antigo não tinha corpo, ou melhor, tinha todos os corpos, de uma forma que tornava a palavra corpo irrelevante. Era uma coisa de névoa e luz invertida e geometria que não obedecia às regras do mundo dos mortais. E onde deveria haver um rosto, havia apenas aquela sensação de fome. Kael viu as almas. 4 pontos de luz, flutuando no ar da câmara como velas presas em âmbar. Sil, Ren, Taron, Dara, o antigo, os absorveu. Não de forma violenta, quase com cuidado. As 4 luzes sumiram dentro da névoa, uma por uma. E onde havia estado cada uma delas, ficou um eco de grito, que durou menos que 1 segundo, e depois não estava mais lá. Kael levantou o escudo por instinto. O antigo não ligou para o escudo. Mas também não matou Kael. Precisava de alguém para testemunhar. A luz saiu do topo da pirâmide como uma lança. Kael estava de joelhos na areia do oásis, não sabendo como tinha chegado do fundo da pirâmide até ali, e viu a luz azul-branca cortando o céu noturno em linha reta até as estrelas. E então as estrelas responderam. De pontos no horizonte que ele não conseguia ver, mas podia sentir, outras luzes subiram. Uma ao norte, uma ao leste, uma muito, muito longe ao sul. Apenas um brilho tênue na borda do mundo. Outras pirâmides. Outros selos. O dispositivo que ele tocara não havia liberado apenas o antigo desta pirâmide. Havia enviado um sinal. Havia ativado algo, uma rede, um sistema de comunicação entre estruturas espalhadas pelo mundo inteiro. E se havia pirâmides, havia selos. E se havia selos, havia coisas sendo contidas. Kael ficou parado na areia enquanto as luzes continuavam a subir no horizonte, enquanto o mundo ao redor dele começava a mudar em formas que ele ainda não conseguia ver, mas já conseguia sentir. Ele era o único sobrevivente de um grupo de 5.
Ele tinha libertado algo antigo e faminto. Ele tinha ativado uma rede que provavelmente estava acordando coisas semelhantes pelo mundo afora. E estava sozinho em um oásis no meio de um deserto, sem comida, sem água, sem seus amigos e com a sensação muito clara de que o que estava vindo era apenas o começo. Ele pegou sua espada. Ele começou a caminhar. Porque isso é o que guerreiros fazem quando não entendem o que acabou de acontecer e não têm escolha a não ser continuar. E porque se havia algo que os antigos não esperavam, era um homem sozinho com uma espada e absolutamente nada a perder. A história que você acabou de ouvir é só o começo. Se quer saber o que acontece quando os antigos acordam, se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo.